Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse Diálogos Educação Info Especial, ou eu diria uma edição mais que especial. A gente tem a honra de receber aqui hoje quatro grandes educadores, eu diria quatro grandes mestres da educação brasileira, que vão estar dialogando sobre as lições da pandemia para a escola numa perspectiva da Uniprosa. Então, eu quero já dar meu boa noite para a professora Isabel Parolin, agradecê-la pela participação, professor Celso Vasconcelos, professor César Nunes e professor José Carlos Libânio. Meu muito boa noite a todos vocês, muito obrigado pela contribuição, que certamente será riquíssima nesse dia de hoje, e tenho certeza que todos vão poder aproveitar muito da fala de vocês. Muito obrigado, e eu deixo com vocês agora, a partir de agora, a casa de vocês, o canal é de vocês, fiquem à vontade e sejam muitíssimo bem-vindos. Olá, boa noite a todos, a todas, a todos. É com alegria que nós estamos aqui hoje para mais essa edição dos Diálogos da Educação em Foco, hoje com o tema Lições da Pandemia para a Escola, na perspectiva da Uniprosa. E nós não podemos começar, sem agradecer a Ferraz Eventos por essa acolhida que ele nos dá, por esse espaço que ele nos favorece, para que esses diálogos possam acontecer. Então, é com alegria que eu, o Libânio, o César e o Celso estamos aqui com esse propósito, de prosear, que é o que nós, da Uniprosa, mais sabemos fazer. Proseamos sobre educação, mas também proseamos sobre poesia, sobre vida, enfim, sobre temas da vida, do cotidiano, temas que nos são caros e são comuns a todos nós. Hoje nós temos o prazer aqui, César e Libânio, de ter o nosso reitor aqui conosco. Isso é para poucos, não é sempre, é para poucos. Então, é claro que antes de nós começarmos nossa explanação, nós vamos passar nossa palavra ao Celso, que vai falar um pouquinho sobre a Uniprosa. Eu gosto muito de dizer que a Uniprosa é a universidade que versa prosa e que prosa em versos, também. Sim. Então, Celso, por gentileza, apresente a quem não conhecer ainda a Uniprosa, esse espaço tão bacana que tem você como o nosso reitor. Na verdade, é reitor, para ironizar toda a parafernália das universidades. E quando eu falo assim do reitor, eu lembro de uma história que o Danilo Gandim, que faz parte também da Uniprosa, que ele conta, e ele diz que quando ele casou com a Maria de Lourdes, ele combinou o seguinte, e isso ele fala nos eventos, vocês imaginem, um evento cheio de professoras e tal, e ele fala, então eu combinei o seguinte, as decisões importantes eu tomaria, e as decisões do dia a dia a Maria de Lourdes tomaria. Aí as professoras assim, nossa, mas Aí ele fala, estou casado, agora eu perdi a conta, Danilo, desculpe, mas eu estou casado com ela há 45 anos e até hoje não teve nenhuma decisão importante para tomar. É um pouco esse reitório aqui. Eu espero que você não esteja se inspirando nessa história, Celso, mas vamos ver. Então, mas a história da Uniprosa começa num tempo... digamos, a sua origem mesmo, final de 2014, no encontro que eu e o Valdo Cavaletti tivemos aqui, aqui no Libertar, que é o meu local de trabalho, e aqui aqui embaixo tem uma sala que eu transformei no Museu de Brinquedo, E uma vez nós estávamos conversando, como eu sempre conversava, o Valdo eu conheço desde lá da época do doutorado na USP e tudo, e também dos trabalhos, das interfaces que a gente tem, e nós estamos conversando, sentados lá no museu, mexendo um pouco nos brinquedos,
E aí ele teve essa ideia, falou, puxa, a gente podia reunir mais gente para conversar sobre a vida, sobre a infância, sobre os netos, sobre os projetos, né? E, de fato, aí, em março de 2015, nós tivemos o primeiro encontro da Uniprosa. E a proposta era assim, né? A gente passar um sábado juntos, proseando, conversando. E a gente combinou de sempre um de nós, fazer a refeição. E o local que a gente faz aqui no fundo tem equipamento para isso, tal. E foi uma coisa muito legal, né? Então a Terezinha Rios fez lá a comida mineira, o Valdo fez o churrasco gaúcho, o Pacheco fez o bacalhau. Então foram assim encontros. E a proposta era da gente conversar. Nós tínhamos um déficit de conversa, de prosa muito grande, porque praticamente todos ali nós nos encontrávamos nos eventos. Mas aquela correria, vocês imaginem, né? Cada um entrando na sua sala, saindo. De vez em quando a gente conseguia assistir o outro colega, a palestra do outro colega, mas era aquela coisa rápida ali. Então a gente tinha muita necessidade de conversar. E a proposta inicial era essa mesmo, né, de prosear, né, de dialogar, de conversar. E, inclusive, alguns de nós, assim, um pouco mais afoitos, né, falaram, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. E a gente pensava assim, olha, nós estamos aqui nesse grupo, cada um ali com acesso muito grande a pessoas, né? Tínhamos e temos professores, né? Temos coordenadores pedagógicos, temos pessoas que trabalham em secretarias de educação, temos pessoas que trabalham em universidade, mas muitos de nós tínhamos acesso a muitas pessoas através das palestras. Tudo. Então, se a gente consegue, entre nós, começarmos a harmonizar algumas ideias, a amarrar alguns princípios, né? E foi assim que nós fizemos até que a pandemia chegou, né? E aí nós não pudemos mais nos encontrar presencialmente e começamos, então, a fase virtual. E são aquelas contradições, né? As contradições que o Valdo colocou aqui já no primeiro encontro que o Ferraz organizou para esse espaço para a Uniprosa, que eu agradeço muito também. São as contradições, né? Então, através desse processo digital, desse processo à distância, nós conseguimos manter o diálogo, de tal forma que a coisa foi evoluindo e agora, um pouco antes ali de 7 de setembro, veio a ideia de fazer o manifesto, e isso mobilizou muito, e foi um processo, o Charlot já contou aqui também no primeiro encontro, um processo muito bonito, e que ali o Charlot fez um texto inicial, o Libânio deu uma olhada, mandou para a gente, nós começamos a modificar, a propor, né? E de tal forma que o texto que saiu é um texto construído coletivamente, né? Não significa que todo mundo concorda com tudo que está ali, que o Charlot sempre lembra isso também, mas justamente são alguns pontos assim fundamentais de posicionamento nosso em relação a esse momento que a gente está vivendo, e a gente acha importante partilhar isso, e de fato tem sido partilhado aí, nós estamos já com quase 2.000 assinaturas, né? E junto com isso também, nesse mesmo movimento, surgiu então a ideia do nosso do e-book, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui a capinha dele, um momentinho. Acho que não sei se dá para ver direito aí. Ok. São 40 textos, né, por uma educação democrática e humanizadora. Depois vocês vão ver aí o link de acesso, e quem assina o manifesto... no YouTube. Opa, ótimo. Já tá aqui. E quem assina o manifesto automaticamente recebe o livro. E nós estamos já com um projeto de outros projetos. Mas a questão fundamental é essa, né? A Uniprosa tem essa marca, né, que nasceu assim, da amizade, do afeto, desse vínculo vital com a educação.
né? E a ideia agora é que a gente possa ampliar os níveis de participação e, sobretudo, nessa direção da gente construir uma grande frente, digamos assim, né? Porque muitas vezes o professor se sente ali no seu cotidiano, ele se sente muito sozinho. Então, a ideia é que a gente possa estabelecer vínculos, né? Inicialmente aí através do manifesto e agora do e-book, mas outras iniciativas virão. A gente vai montar um site, vamos agitar aí, né? Então, muito obrigado. Muito bom, Celso. Você volta daqui a pouco, né, com o tema da nossa live. Então, César, professor César, lições da pandemia para a escola, na perspectiva da Uniprosa. Eu agradeço muito o convite do Uniprosa e manifesto a minha alegria em poder estar com o Celso Vasconcelos, com o Zé Carlos, com a Isabel Parolin. Faço a minha saudação a Ferraz Eventos e desejo que todos e todas e todes possam conviver conosco esse momento e revitalizar um pouco as esperanças. A primeira coisa que eu queria lembrar é uma frase do pensamento do Marx, que os homens não produzem as questões para as quais já não tenham embrionariamente as respostas, né? Elas já estão nas condições objetivas. E a segunda tese inicial é a do Gramsci, que é: passe tudo pelo crivo da inteligência, mas acredite que há possibilidade de ter um otimismo da vontade, né? O pessimismo da inteligência e o otimismo da vontade. As coisas são assim, mas podem ser diferentes. Para mim, a pandemia, ela tem pelo menos 3 grandes possibilidades de interpretações. A primeira, do ponto de vista sanitário e, ao mesmo tempo, simbólico, para mim, a pandemia é o resultado de um tipo de civilização que já dura mais de 200 anos, chamado Revolução Industrial Urbana. A pandemia é filha da mercadoria. Para mim, a pandemia é produto do modelo de apropriação das forças naturais que o capitalismo hegemônico no mundo desencadeou a partir da Revolução Industrial, socializando o mesmo modelo predatório da natureza, desigual entre os homens, perverso, explorador, desumano, no dizer de Paulo Freire, a pedagogia do opressor. E esse modelo produziu um avassalamento da célula biológica ao ponto de, esgotando espaços de produção, seja do modelo produtivo chamado socialista real, comunista, que também produziu Chernobyl, produziu a China, seja de qualquer deles. Nós chegamos a um vírus que se aloja na célula humana. Já era conhecido o vírus no mundo animal, e ele produz esse descalabro letal, né, de milhões, né, de mortos no mundo, e com particular tragédia para o Brasil. Nós não podemos, né, numa expressão que é muito, muito feliz que eu ouvi, continuar sendo o pianista do Titanic, tocando enquanto o navio começa a afundar. Nós temos que levantar a razão para poder questionar o modelo e depois otimizar a vontade pela sua superação. A pandemia, para mim, é fruto de um modelo econômico, político, de desigualdade de acesso à saúde, de racionalidade na condução da vida, de organização do trabalho e, ao mesmo tempo, de usufruto daquilo que a civilização humana é capaz de produzir. Uma pessoa que tenha uma casa enorme, tenha condições como nós vimos hoje, de pagar uma viagem de 10 minutos ao espaço de maneira diletante
enquanto milhões não têm o mínimo para sobreviver no parto, é um modelo de civilização questionável que produziu a pandemia. Ela só foi possível porque a mercadoria derrubou todas as fronteiras nacionais para que o mercado triunfasse. E atrás da mercadoria veio a pandemia. A segunda questão simbólica é que, na educação, nós já vínhamos há muito tempo sendo pautados pelo impacto das tecnologias digitais. Eu acho que as duas coisas que estão estruturalmente em mudança do século XX para o XXI, a primeira é a mudança estrutural nas relações familiares, o núcleo familiar vitoriano, nuclear, monogâmico, do jeito que o capitalismo produziu no século XVIII, tem sido transformado as relações afetivas, emocionais, sexuais. E a segunda grande estrutura de transformação é a estrutura que particularmente impactou a vida de todos, que são as tecnologias digitais. As tecnologias digitais tinham sido já usadas próximo da guerra com finalidade militar, depois com finalidade de ocupação dos espaços contábeis, financeiros, para a aplicabilidade do dinheiro. Eu me lembro do tempo do overnight, se aplicava no Brasil durante o dia, aplicava à noite em outro país, aplicava aqueles que tinham dinheiro, evidentemente. Hoje quebrou-se tudo isso. E depois as tecnologias digitais impactaram a nossa vida cotidiana, com transformações do nosso jeito de viver. Eu brinco sempre que tem gente que às vezes vai ao banheiro e esquece do papel higiênico, mas não esquece o celular. E aí o pior é que resolve, porque daí ele manda um recado para alguém trazer o papel para ele pelo celular. Então, nós chegamos num grau em que as tecnologias digitais colonizaram a nossa vida cotidiana. O mundo do sistema colonizou o mundo da vida, na feliz expressão do Habermas. É triste, né? Triste denúncia do Habermas. E aí, as escolas estavam sendo impactadas pelas tecnologias digitais. Aquilo que era uma tendência, hoje deverá se transformar numa estrutura diferenciada de organização. Então, nesse sentido, a segunda grande disposição que vai impactar a escola é o impacto das tecnologias digitais na relação organizacional, curricular e pedagógica. E a terceira grande reflexão que a pandemia me provoca é a inovidável centralidade da relação humana. As crianças perceberam o quanto que elas gostavam da escola e o impacto tecnológico que nós tivemos que fazer, às vezes improvisado, cheio de boa-fé, mostrou que a relação educacional é essencialmente uma relação humana e que os professores, as professoras, muito diferente do que deputados, né, desavisados e de má-fé disseram que os professores não trabalharam, foram os que mais trabalharam, eles continuaram a trabalhar. Se alguém manteve, nesse período pandêmico, que ainda não passou, né, a saúde psíquica, foram os artistas e os professores, não necessariamente nessa ordem, mais os professores do que os artistas, porque o resto tudo foi, vale a pena ver de novo, foi troca, né? E os professores mantiveram. Então, eu acredito que a primeira questão, a superação da cultura capitalista exploratória que produziu essa pandemia. Se nós não tivermos condições de um novo Gênesis, de uma nova sociedade, nós teremos a Covid-20, a Covid-21, a Covid-23. Por quê? Porque as condições objetivas de produção da pandemia não foram superadas ainda. A desigualdade econômica, a desigualdade de acesso aos bens socialmente produzidos, economicamente produzidos. Se não houver isso, nós não teremos, né? A vacina nos protege por um tempo, alguns protocolos diferenciados, mas nós não sairemos disso. O segundo, é preciso que as tecnologias digitais sejam pedagogicamente apropriadas, né?
Não é que as high techs, as grandes empresas tecnológicas vão ensinar para os professores através de streamers e algumas outras coisas, né? Nós teremos que fazer pesquisa na universidade, temos que acompanhar projetos pilotos de uma tecnologia digital submetida a pressupostos pedagógicos e éticos, estéticos e pedagógicos, porque a tecnologia sem ética, sem pedagogia, sem organização humana, é barbárie tecnológica, continua sendo barbárie, dominação e consumo. E, por último, um choque de humanização e de acolhimento, que a escola brasileira, sempre pautada na pedagogia do opressor, incorpore o direito a estar na escola, universalizar o acesso, e direito a aprender na escola. A escola é lugar de aprendizagens coletivas, não é somente de estar, é de estar e aprender, conviver e, ao mesmo tempo, transformar-se pelo próprio conhecimento. O mundo da informação é uma coisa, o mundo do conhecimento é outra. Informação você tem em qualquer lugar, você pode espetar uma pendrive, que é um substantivo feminino, é a pendrive, num qualquer computador que você tem informação. Mas transformar a informação em conhecimento é questão de pedagogia, teoria educacional, escola, organização didática. Só os professores e a escola podem fazer a informação virar conhecimento, pois é a informação a serviço da felicidade, da autonomia, da alegria, da vida, da emancipação. Então, o que me deixa esse momento, a ideia de que nós precisamos questionar o nosso modelo civilizatório, capitalista e socialista real. Os dois chegaram numa aporia. É preciso que a gente submeta as culturas digitais não ao controle social da pedagogia, da educação e da didática. Tecnologia sem pedagogia, sem didática, não serve para a escola. Sem estudos, sem organização didática, sem pesquisa, não serve. Ela somente para vender produtos quase sempre de má qualidade para as camadas populares. E, por último, que a escola que nós vamos realizar faça outros protocolos, melhore o prédio, uma outra arquitetura, maior espaço, as crianças possam estar mais presentes, amplie a jornada para até 7 horas, mais do que 7 horas de aula por dia, é sequestro de criança, não aguenta, não precisa. 4 horas de aula, 3 horas de outras atividades na escola, ampliar o currículo, uma nova concepção de relações humanas na escola, uma reestruturação da didática, da pedagogia, a serviço do direito a estar na escola, do direito a aprender na escola. Se a gente conseguir aprender essas 3 lições, eu acho que nós damos alguns passos importantes na direção do inédito viável do Paulo Freire. É inédito, ainda não existe, mas é viável, nós podemos fazê-lo. Era isso a minha contribuição. Que lindo, César. Sabe que a Maria Hermínia Cantanhede colocou assim: a pandemia mostrou que o mundo que nós, os professores, não podemos ser substituídos. Isso é uma das coisas importantes. Vamos agora ouvir o professor Libânio. Muito bem, Isabel, boa noite César, boa noite Celso, e também eu agradecendo essa abertura da Ferraz Eventos para poder organizar aqui essa nossa conversa, não é? E eu vou dar sequência um pouco do que o César está dizendo, né? Mas eu vou como eu vou para o lado da escola, né? Quer dizer, essas coisas todas se projetam na escola, né? Então, eu tenho algumas ideias sobre lições da pandemia e das aulas remotas, né? Já foi muito falado, a primeira coisa é que os pais e as crianças valorizaram mais a escola e o trabalho das professoras, né? Estou falando do lado das mães, né? Do lado dos pais, né? Todos nós
ouvimos isto e creio que a escola fez falta, né? A segunda coisa é que me chamou muita atenção é que a pandemia pôs em destaque a relação entre a situação socioeconômica da família com a aprendizagem das crianças. Eu tenho repetido muito essa frase que desigualdades sociais produzem desigualdades educativas e desigualdades educativas produzem desigualdades sociais, não é? Todos nós sabemos disto, né? E os professores também, lá da linha de frente, também sabem que desigualdades sociais produzem desigualdades educativas ou desigualdades escolares, não é? Quer dizer, as professoras sabem que as crianças mais pobres, e você tem salas de 30, 40 alunos, e as professoras sabem, entre estas 30, 40 crianças pobres, tem as mais pobres, né? E que essas crianças mais pobres carregam mesmo dificuldades de aprendizagem, dificuldades de aquisição de material escolar, até uma baixa autoestima, né, por não dar conta de acompanhar as aulas, né? Quer dizer, a gente ouviu relatos, né, de crianças entristecidas, né, se sentindo frustradas por não poder acompanhar aulas, que não tem internet, não tem computador. Então, elas se viram privadas da escola e meio que experienciando internamente, né, este sentimento de, vamos dizer, de exclusão, é um claro sentimento de exclusão, né? Aí já se falou muito deste sinal de desigualdade, né, que é precisamente a falta de conectividade para o acesso à internet. Bem, o segundo ponto, então, é isso que eu estou dizendo, né? A visibilidade dessa relação da situação econômica da família com a aprendizagem dos alunos, né? A terceira lição que eu vejo é que a pandemia afetou o trabalho dos professores, né? Há muita gente falando que a pandemia evidenciou as dificuldades dos professores para trabalhar com as tecnologias digitais. Tudo bem, é verdade. Por uma série de razões, todo mundo já falou sobre isto, né? Mas há outras lições importantes, né, de afetar o trabalho dos professores, né? Creio que podemos dizer as professoras e professores, muito mais do que o governo, né, seguraram a escola, né? Quer dizer, tiveram que buscar soluções para questões imprevistas, né? Inicialmente, houve a tentativa de fazer as aulas remotas por plataformas, né? Estou falando da vivência aqui, de experiências aqui no entorno, em Goiânia e no entorno de Goiânia, né? Onde eu moro, e que as escolas começaram com as plataformas, né? As várias plataformas, mas logo se viu que não dava, que não tinha jeito, porque as famílias não tinham plataforma. Isso ocorreu depois, a gente fica sabendo, vai lendo o que vai sendo publicado pelo Brasil todo, né? Foi um fato que aconteceu em todo o país, na escola pública, né? E então aí, quer dizer, vieram as atividades remotas, né? Quer dizer, nem 10% das famílias tinham conectividade em casa, talvez 10% seja muito, né? E metade das crianças deixaram de comparecer às escolas. Muitos pais botaram os filhos para trabalhar na obra, a mãe segurando a filha para ajudar em casa, olhar as outras crianças. Quer dizer, então, os professores tiveram que realmente inventar essas atividades impressas, né, que
que as famílias foram buscar em casa. Isso também não teve um impacto muito precário, né? Enfim, a pandemia, sem dúvida, afetou o trabalho dos professores, sem falar das questões emocionais, não é? Das frustrações, a evidência, né, da precariedade das escolas, né? Porque nem as escolas têm internet, por exemplo, né? Então, é isto, quer dizer, dificuldades, afetou o trabalho dos professores, introduzindo dificuldades, né? Quer dizer, como formular tarefas, né? De maneira que os meninos possam tirar proveito delas, né? E como lidar com o sentimento das crianças, né? Como lidar com a falta de ambiente de estudo em casa, muitas famílias, porque tem 2 cômodos, não tem clima, não tem ambiente, né? E como manter o vínculo com a escola, né? Assim mesmo, sem o contato físico. Bem, o quarto ponto que eu quero destacar de lições é a relação propriamente ao processo de ensino-aprendizagem, né? Eu tenho a minha opinião, pode não ser a mesma opinião de outros colegas, né? No meu entendimento, as consequências da pandemia nas escolas, do trabalho dos professores e na aprendizagem dos alunos, elas são incontornáveis, né? 1 ano e meio, né, sem aulas presenciais, 1 ano e meio sem a relação pedagógica, né? Esse aspecto que o César apontou, né? Quer dizer, não adianta achar que que tivemos ou estamos tendo aulas normais. Aqui no entorno de Goiânia, na Grande Goiânia, a maioria dos municípios ainda continua com as aulas remotas, com as atividades impressas, né? Sem garantia ainda de que volte agora em outubro, né? Então, e que ninguém tem ilusão de que na escola pública se cumpriu o programa, né? Como se fosse possível substituir a escola pelo estudo em casa, né? Quer dizer, eu vou repisar um entendimento que eu tenho tido e expresso, né? As atividades remotas vêm sendo solução emergencial, não são aulas de verdade, não preenchem os requisitos da relação pedagógica, e os professores e alunos trabalhando juntos, os alunos se enriquecendo, né? Cognitivamente, afetivamente uns com os outros, né? E, enfim, quer dizer, há prejuízos afetivos, há prejuízos emocionais, mas há também, sem dúvida, prejuízos cognitivos. Afeta, sim, o desenvolvimento das crianças, né? Enfim, a escola, então, eu vou repetir a minha fala de muito tempo em muitos lugares, né? As crianças vão à escola para conhecer e pensar o mundo, né? Que o mundo não é apenas a sua família, o seu bairro, ou como diz aqui em Goiânia, o seu setor, o mundo é muito mais amplo, né? Quer dizer, no ensino remoto e nessa ideia absurda da educação em casa, não acontece nada disso. E ainda, quero dizer, a quinta lição é o que a pandemia traz, não é? De lições, não é? Para a escola pós-pandemia, seja em outubro, em muitos lugares, seja em fevereiro de 2022, né? Eu estou levantei 4 pontos, podemos levantar mais pontos, né? E aí há relatos, por exemplo, hoje mesmo eu estava ouvindo relatos também muito impressionantes, né? Quer dizer, uma escola de uma grande cidade aí no estado de São Paulo, né?
que foi determinada a volta às aulas presenciais, mas os alunos não querem voltar para a escola. Os alunos não querem voltar para a escola, né? Eu fiquei assustado, mas... E por que eles não querem voltar para a escola, né? Porque eles estão dizendo que os professores só passam atividade, os professores não ensinam, né? Nós temos lidado tanto com essas questões, atividade de estudo, tarefa de estudo, os meninos estão dizendo, a gente não aprende fazendo atividade, né? E um outro relato impressionante, né, de uma cidade de médio porte aqui do estado de Goiás, que escola grande, né? Os professores, as professoras, aliás, não tem professor, não tem professora, né? As professoras resolveram buscar outro emprego, né? Quer dizer, eles não querem voltar ao trabalho, né? Enfim, são contradições, alguém dos colegas já falou aqui em contradições. Eu vou terminar, quer dizer, que a gente dê conta, que as escolas deem conta, que nós pesquisadores, nós que estamos aqui fazendo um manifesto para denunciar os desmandos da educação nacional, né, a demolição da escola pública, eu acho que nós também precisamos, e aí a Uniprosa tem um papel básico, e eu já disse isso em uma dessas lives, junto com a Uniprosa, quer dizer que o meu encantamento com a Uniprosa é essa visibilidade que quer dar ao trabalho nas escolas, não é? Então, aí, gente, terminando aqui a minha fala, né? Como é que nós vamos planejar a organização do ensino na retomada das aulas remotas? E a questão que eu lido a vida inteira, o meu empenho, quer dizer, pedagogicamente, né? Quer dizer, eu gosto de falar, vamos repensar o que é qualidade social e pedagógica da escola, né? Ok. É isso que eu tenho para dizer agora, nesse momento. Obrigada, professor. Agora, na sequência, eu vou falar um pouquinho, e como tem aqui algumas provocações no chat, e a fala tanto do César quanto do Libânio foram muito provocativas, eu vou colocar alguns aspectos só de uma pesquisa que eu fiz, um pequeno compilado que eu fiz, porque eu tive a felicidade, eu digo a felicidade porque o fato de eu trabalhar com grupos, e ao longo da pandemia, e eu trabalhei com grupos de professores e de adolescentes, enfim, eu tive essa oportunidade de ouvi-los e de entender assim, como é que eles estavam vendo isso, né? Adolescentes muito menos, porque os adolescentes realmente não frequentaram a escola, estiveram muito distantes da escola, mas os professores, sim, eu tive essa oportunidade. E o que ficou muito evidenciado, assim, para mim, na minha escuta, né, quando tive essa oportunidade? Eu trabalhei bastante com familiares também, que não estamos no mesmo barco, né? Existia uma coisa assim, estamos no mesmo barco, mesmo as escolas públicas, as escolas estaduais, as municipais, as particulares. E a pandemia, ela aprofundou muitas desigualdades, a diversidade, aprofundou, que já foi dito aqui, mas assim, isso foi percebido pelas famílias, sobretudo, por exemplo, as famílias de escolas que os filhos tinham acesso a aula só pela televisão, existem assim, escuta, os alunos de escola particular estão tendo aulas live com seus professores, e os nossos alunos têm que, de 15 em 15 dias, pegar tarefas, enfim. Eu vi programações por rádio, aulas por rádio, que os alunos tinham que ficar ouvindo o rádio. Eu gosto muito de rádio, não tenho nada contra o rádio, mas assim, um aluno, como que ele vai aprender, né? A concepção de aprendizagem, ela ficou muito claro para mim, eu sou psicopedagoga, né? Eu trabalho com essas questões
de um sujeito que aprende, de uma pessoa que aprende. O meu olhar é para a pessoa que aprende. Isso ficou muito evidenciado. Ou seja, que nós não aprendemos em qualquer lugar e com qualquer pessoa, né? Que a aprendizagem, ela é um investimento desse sujeito que precisa de um mediador, que esteja ali presente, enfim. E nós sabemos que a tecnologia ela pode superar as distâncias, mas ela precisa ter uma metodologia própria, ela precisa ter uma intencionalidade, enfim. E a gente sabe também, isso ficou bastante evidenciado, e a sociedade percebeu, as famílias falavam muito disso. Nós precisamos de professor para os nossos filhos, né? Porque eles recebiam na TV as aulas gravadas, enfim. Não, nossos filhos precisam de professores. Então, eu acho que uma das grandes lições que a pandemia nos trouxe é o lugar do professor, é o lugar social que ele tem, né? Não precisa ser necessariamente naquela escola antes da pandemia, a gente espera até que não seja, mas que esse professor foi visto por essa sociedade como um profissional, né? Um profissional essencial nessa tarefa de mediação da aprendizagem. Mas eu tenho falas de adolescentes preciosos, e que eu jamais esperava ouvir, porque o adolescente tem uma coisa de classe mesmo, né? A turma dos adolescentes e a turma dos professores. E eu ouvi, por exemplo, adolescentes dizendo assim: Isabel, minha professora de geografia, ela usa uns brincos que você não imagina, ridículos. Mas sabe que eu estou com saudades de ver? A gente apostava que brinco que a professora vinha, porque a gente, depois de um tempo, já sabia os brincos que ela tinha. Outros diziam assim, sabe, Isabel, o meu professor tem barba, e quando ele fala uma coisa que ele gosta, ele faz assim na barba. O que é isso, gente? Isso é gente falando de gente. Ninguém me disse assim, estou com umas saudades das aulas de português de crase, eu aprendi a crasear, e eu não estou aqui minimizando esse conhecimento, que é importante sim, nós precisamos saber, escrever e tal. Mas as pessoas falavam dos rituais da escola, dos campeonatos, e citavam muito as coisas que sentiam saudades positivas, mas também as negativas. A turma da 7ª série, eu me lembro que eu fiz grupos de escolas que diziam assim, nossa escola do bairro tal é inimiga da escola do bairro tal, e a gente sempre ganha deles no basquete. Eles eram nossos freguês, agora não temos mais esses fregueses. Ou seja, questões de pessoas. Então, o que ficou muito evidenciado, né, é que, e aqui tem um depoimento tão bonito, quero recuperar aqui, a Maria Hermínia de novo, ela disse assim, creio que uma das muitas lições da pandemia é o fato de que nós precisamos fazer uma verdadeira imersão para dentro de nós mesmos e vermos o quanto nós somos dependentes uns dos outros, mas somos dependentes como seres humanos, né? Nos fez falta aquele professor que via o movimento do aluno e perguntava, você está compreendendo? Qual é a sua dificuldade? Né? Então, ou seja, a evidência das relações humanas. Nós sabemos, todos nós vimos que no final do ano passado, para esse ano, uma série de brincadeiras, de piadas, mas, ao mesmo tempo, coisa muito séria, mostrando que o quanto a sociedade estava sentindo falta desse espaço chamado escola. Né? As famílias dizendo, os familiares dizendo, eu não sei ensinar, né? Meu filho está sem esse espaço da escola. Eu vi aqui pessoas fazendo suas colocações, eu agora perdi, o chat rodou, mas falando assim, sim, da visibilidade desse professor, como essa pessoa. Então, eu acho, e aqui tem uma pergunta que eu não consegui recuperar aqui, de como é que nós vamos fazer para recuperar essa aprendizagem. Não é recuperação, não se recupera o que não houve. Né? A escola tem que começar a partir do aluno. Né? Ela tem que repensar o seu currículo. Já foi colocado aqui, o professor Libani e o professor César já anunciaram isso. A escola tem que se apropriar do que a comunidade compreendeu. O professor é um profissional, é um intelectual.
e ele terá que, junto com seus alunos, ver em que estágio esses alunos estão, para, a partir daí, propor atividades, pensamentos, reflexões, objetivos, enfim, que os leve a compreender o que aquele grupo de crianças, de adolescentes, precisa aprender. Todo professor sabe que uma criança precisa aprender essa evolução dessa aprendizagem, mesmo que não sejamos especialistas de uma área ou de outra. Ou seja, a escola pós-pandêmica precisaria ser, né, tanto o professor César quanto o professor Libânio já apontaram para isso, um espaço onde as pessoas, né, os alunos e os professores, enfim, todos aprendessem né, um com os outros, a partir do que há ali disponível e pegando o que está disponível para a aprendizagem, podermos ir caminhando. Aí, isso seria abandonar, claro, aquela escola que, antes da pandemia, que não era uma escola que conseguia atender. Nós não podemos dizer que ela era uma escola exitosa. Há queixas de professores antes disso. Eu não comecei a ouvir grupos de professores na pandemia, eu já os ouvia antes. E os professores dizerem que sentem falta daquela escola antiga, não sei. Volto a dizer a vocês, eu faço por semana muitos grupos com professores. E os professores sempre tiveram um olhar crítico para essa escola, pois esse é o momento de mudar. Né? Esse retorno à escola é um retorno ao prédio da escola, mas não é um retorno àquela escola. Ela faliu junto. Ela faliu com a pandemia, né? Quando ela teve que se reorganizar. E, por outro lado, quero também enfatizar, antes de passar a palavra para o professor Celso, que eu vi professoras entrando no ar com suas internets caseiras, com o filho no colo, na sua cozinha, escrevendo no azulejo da cozinha. Eu vi isso. Ninguém me contou. Eu vi. Isso, gente, é um ato heróico. Isso é um ato heróico, é lindo. Né? Independentemente que depois nós percebemos que o quadro de Giz ele faliu junto foi junto com o afastamento social, com a pandemia, enfim, mas foi atos heróicos de professores. Pois bem, vamos trazer esse heroísmo todo para reconstruir a escola, essa escola que precisa promover aprendizagens, mas não pode esquecer que a pandemia nos ensinou uma coisa importantíssima, que nós nos realizamos num abraço, que o olhar do professor é fundamental. Alunos que tinham lives com os professores nas escolas particulares diziam: eu não entendo o que o professor diz, porque o professor não diz só com palavras, tem o tom de voz, tem o movimento dele, tem o olhar encorajador dele. Então, e esse momento em que essas pessoas todas se encontram nesse mesmo espaço, precisa ser um espaço de congraçamento, precisa ser um espaço de prosa, de verso e prosa, sobretudo de verso e prosa, enaltecendo o ser humano que viveu tanto tempo distante dessa proximidade. Agora, professor Celso, está com você a palavra. Depois da boniteza da sua fala, você me deixou numa situação difícil aqui. Que lindo, Isabel, que lindo. Eu acho que aquilo que o César também tocou, e o Libânio, essa questão do que nos faz humanos, né? Que esse resgate da humanidade. E eu acho que essa foi uma coisa que a pandemia vem nos ensinando, né? A gente tem que sair do lugar, né? Tem que sair do lugar. E aquilo que... Hoje nós estamos no dia 30 de setembro de 2021, então talvez essa seja uma das últimas lives, não sei se tem... Claro que tem muitas no ar, mas
uma das últimas que está fazendo homenagem ao professor Paulo Freire, né? Foi um mês tão bonito, com tanta vivacidade. Eu comentava antes da gente entrar aqui no ar, eu não imaginava que a gente ia ter tanta comemoração do centenário de Paulo Freire, né? E foi interessante, porque parece que até, digamos, a oposição recuou um pouco, né? Acho que diante de tanta adesão, de tanto reconhecimento, de tanta amorosidade, né? De tanto rigor, né? De tanto diálogos em torno disso. E Cezinha pode falar melhor, que Cezinha foi aluno dele tanto tempo, foi orientando né? E presenciou coisas assim incríveis da chegada dele no Brasil, do retorno dele. Mas acho que aquela coisa, né, que ele fala, né, César, quando chega lá, de reaprender como é que é mesmo? Fala você, que sua fala é bem melhor. Ô, Celso, obrigado. Quando nós fomos buscar o Paulo Freire no aeroporto de Viracopos, que era o aeroporto internacional do Brasil, todo mundo que partiu no rabo de foguete chegou em Viracopos. E eu fui com a Libelu, e a gente esperava que ele chegasse, a gente achava que ele ia dar lições e falar para a gente como é que devia ser a resistência. Ele subiu num banquinho e disse: eu vim para reaprender o Brasil, nós precisamos juntos reaprender o Brasil. Quer dizer, ali já me tocou o coração, viu? Então, eu vejo um pouco isso, né, esse desafio. A gente tem que reaprender aquilo que o Libânio colocou, reaprender a escola, reaprender a aprendizagem e reaprender os nossos alunos, né? Eu gosto muito daquela provocação que o Tião Rocha fala em relação ao meio-copo, né, que a gente vai olhar só o meio-copo vazio ou a gente vai ter a capacidade também de olhar o meio-copo cheio? Os dois fazem parte da realidade, né? Então, é claro que a gente tem que olhar aquilo que os alunos ainda não aprenderam, porque a nossa tarefa é irrecusável, nós temos um papel essencial, né? E eu costumo colocar, né, aprendizagem efetiva, desenvolvimento humano pleno e alegria crítica, só isso que a gente quer, né? Que os alunos aprendam para valer, que se desenvolvam humanamente em todas as dimensões, né? Toda a questão da educação integral está aí para nos orientar, e que sejam felizes, né, porque às vezes o aluno ele é feliz antes da aula, no intervalo e depois da aula. O que a gente quer é que eles tenham alegria também durante a atividade de estudo, durante a atividade de ensino-aprendizagem. Mas a gente tem que lembrar, tem questões aí da epistemologia dialética que eu aprendi muito com o meu mestre Libânio, né? Eu tenho a tese de doutoramento dele, não saiu em livro, né? Vai sair, acho que, né, Libânio, mas tem um xerox da tese dele, mas uma das questões da epistemologia dialética é nos lembrar esse processo de construção do conhecimento, ele não é linear, né? Porque as pessoas pensam assim, bom, se não tem o tijolinho 104, construção do conhecimento, para alguns, né, é um tijolinho em cima do outro. Se não tem o 104, não tem como colocar o 105, mas não é assim, né? A gente pode, hoje, inclusive, a neurociência traz isso, até fotografando isso, o conhecimento se dá em rede, então é perfeitamente possível você avançar com alguns buracos na rede. Se a gente imaginar cada nó da rede um conceito, você não tem um caminho só para chegar àquele conceito. E depois aquela ideia tão bonita do Brunner, né, da espiral ascendente. E aí vem toda a importância dos ciclos de formação. Por que essa ideia de que tem que ser um ano? Quem disse que a criança aprende num ano e ainda coincidindo com o ano escolar? Então, essa ideia do ciclo, que foi um pouco abandonada, eu acho que agora, com a perspectiva com a pandemia, ela tem um resgate muito importante. Né? Vamos pensar ao longo do tempo, calma, né? E não significa abrir mão dos direitos de aprendizagem, isso é fundamental, que é papel essencial da escola, mas é essa visão inteligente, inclusive vendo, né, as aprendizagens que os alunos tiveram, quantas aprendizagens eles tiveram que não estão no currículo oficial, mas que são importantíssimas, até porque o conhecimento novo se faz a partir do conhecimento prévio. Se a gente não resgatar esse conhecimento prévio, também não tem como avançar, né?
E o outro ponto que eu acho assim, bastante delicado é essa questão do lugar do professor, né, do seu status, da sua situação. Então, isso acho que é um elemento fundamental. Isso que o Libânio colocou, tem professores abandonando, né? E essa é uma questão que me preocupa há muito tempo. Já há alguns anos eu tenho disponibilizado um texto lá no Facebook, que é um texto que é para não desistir da docência, que a gente vê que tem professor que estão desistindo. Então, agora, tem aquele professor que tem que desistir mesmo, porque o negócio dele não é a docência. Então, talvez, né, a pandemia tenha ajudado isso. O cara fala, não, realmente aqui, isso é uma coisa boa, porque um professor que não quer ser professor, e de fato, né, ele de fato não quer, e pede demissão, é ótimo, porque vem alguém que quer ser professor e pode fazer um bom trabalho. Mas o duro são aqueles professores, digamos, que querem ser professor, que têm um desejo, mas que estão muito afetados por questões objetivas e por questões subjetivas. As questões objetivas, a nossa luta é grande, né? E temos aí avanços, mas também temos muita dificuldade. Conseguimos o piso salarial, uma coisa impressionante. É muito elementar, mas para o Brasil é uma coisa impressionante. Só que nem todos os prefeitos implementaram. Nós conseguimos uma jornada em que o professor tem um tempo, mas nem todas as redes implementam. Mas, enfim, são bons. Agora, me preocupa também aquilo que a Hermínia colocou, a questão subjetiva, né? A gente perceber o quanto nós precisamos uns dos outros e o quanto o professor é importante. Porque eu vejo muitas vezes esse esvaziamento da potência, né? Que tem tudo a ver com a questão que o Spinoza falava da tristeza, né? A dominação precisa de corpos tristes. E nós temos que resgatar a potência, a alegria, né? A alegria é o crescimento da potência, né? A tristeza é quando a gente percebe que a nossa potência está diminuída. Então, eu vejo que é uma situação assim, muito simples, né? Aquela professora que está lá, uma professora que atua em escola rural, né? A 40 quilômetros da sede do município. Ela vira para mim e fala, professor, mas que importância tem o meu trabalho? Eu sou uma professorinha aqui há 40... O pessoal da sede até esquece que eu existo aqui e tal. Que importante. Aí ela pensa, bom, se um dia eu fosse coordenadora pedagógica de uma escola do centro da cidade, aí vocês iam ver, eu ia mostrar o meu poder e tal. A roda gira, ela se torna coordenadora pedagógica de uma escola do centro. O que ela descobre rapidinho? Ela tem 18 professoras para ela trabalhar, professores e professoras. O que ela descobre rapidinho? Desses 18, tem 5 que apoiam o trabalho dela, me ajudem com a matemática aí que eu vou me perder, tem outros 8 que ficam em cima do muro, e o que sobrou, quanto é que dá, Cezinha? Outros 5 que jogam contra, totalmente contra, que boicotam o trabalho dela. Ou seja, não adianta você ocupar um lugar de poder se você não tem uma rede de pessoas, né, humanizadas, compartilhando valores. Vamos imaginar uma coisa super incrível. Imagine uma coisa fantástica. Imagine que um dia um negro chegue à presidência dos Estados Unidos. Já pensou, gente? Isso vai mudar o mundo, né? Não é ironia, é provocação, né? Quer dizer, excelente, muito bom o Obama, mas o que acontece? Não adianta ter o Obama se você não tem um conjunto de pessoas que também tenham feito essa metanoia, tenham feito essa conversão, tenham feito que tem uma visão humana. Então, aí a gente volta àquela professora lá na escola, a 40 quilômetros da sede. Aquele trabalho, se ela está ali fazendo um trabalho, de fato, de formação humana, né, ela está preparando a base para um grande salto qualitativo. Eu digo isso para a gente não perder a esperança, porque eu acho que essa questão é fundamental, né? Se esperançar, essa grande mensagem que o Paulo Freire nos traz, né? Um pouquinho isso. Bem, depois dessa fala, né, nós temos aqui no chat as pessoas dizendo que essa Uniprosa, né, é um espaço interessante e acho que ele tem toda a razão, né, que esse espaço de conversa
é um espaço super importante para todos nós, mas a Uniprosa pode se desdobrar em cada escola, né César, né, Libânia, né, Celso? E o nosso convite, esse mês todo, com as inúmeras lives, né, com esse movimento todo da Uniprosa, é que você que está aqui conosco agora, participando desse momento, monte uma prosa, né, uma Uniprosa na sua escola. Esse espaço de conversa é um espaço em que se constrói esse simbólico, que se pode pensar e, de repente, o inviável fica viável, né? Esse inédito torna-se realidade. Isso acontece quando pessoas se encontram para pensar juntas, para compartilhar suas ideias, não precisam se concordar, elas precisam ter esse espaço de se manifestar, de se comunicar. E esse é o espaço que nós temos aqui, né? Nós estamos já no tempo de encerramento da live, eu não sei se o professor César, se o professor Libânio, se o Celso querem fazer mais alguma colocação, ou vocês já querem seguir para a despedida. Eu acho que cada um podia fazer as palavras. Um fechamento, finais, né? Palavras finais, né? Isso. O que eu digo, o que eu quero dizer para os que estão gentilmente nos ouvindo e aos colegas e todos nós da Uniprosa, o sentimento que eu tenho é que nós, no caso, intelectuais, pesquisadores, formadores de professores, né? Eu acho que nós temos que ter muita humildade, né? O quadro que se põe hoje, né? E aí os relatos, né, da Isabel foram muito bonitos e tocantes, né? Quer dizer, eu vou dizer para vocês, são 50 e tantos anos que eu mexo com isso, com escola, formação de professores, né? Se perguntar para mim, o que você vai lá na escola, lá da periferia, o que você fará, né? Eu vou dizer para vocês, eu tenho coisa na cabeça, eu fui diretor de escola 16 anos da minha vida, eu sei como é que funciona uma escola. Agora, são tantas contradições, não é? Inclusive, uma coisa que me chama a atenção na conversa de vocês, na conversa do Celso, do César, da Isabel, né? Mais uma vez falou na palavra contradição, né? Quer dizer, como a pandemia, as aulas remotas, a suspensão das aulas presenciais e toda essa forma inusitada de fazer escola sem escola, né? Quer dizer, está mexendo na identidade pessoal e profissional dos professores, né? Então, hoje à tarde, um grupo pequeno de colegas estávamos conversando sobre essas questões que nós estamos abordando aqui, né? E aí veio essa conversa que caiu aqui na minha cabeça, aparentemente tão banal, que os meninos não querem voltar para a escola porque eles dizem, os professores só passam atividade, eles não ensinam, a gente não aprende só fazendo atividade. Quer dizer, olha só, se os alunos estão dizendo que o professor não está ensinando, o professor vai se perguntar, gente, então, eu sou o quê, né? É só esse comentário que eu queria fazer. A gente tem que ter humildade, vamos ver as coisas acontecerem, né? Eu, se for possível, vou lá ver a coisa funcionando lá. Por exemplo, está na minha cabeça aqui, já estou falando para as secretárias municipais de educação, gente, temos que fazer uma seríssima avaliação diagnóstica, não é? Do ponto em que os meninos estão, não é? Quer dizer, o que nós vamos fazer quando começar aulas presenciais de verdade? Porque aulas híbridas também não é escola de verdade,
É tudo muito excepcional. Quando as aulas puderem ser presenciais, com segurança sanitária e tal, quer dizer, a primeira coisa que as escolas têm que fazer, né, é rever a questão de, claro, objetivos, conteúdos, mas também o acolhimento afetivo, tudo bem, não é? Claro, são todas as coisas que estão juntas, né? Mas uma avaliação diagnóstica, né, considerando o estágio de desenvolvimento das crianças, né, que o Celso estava falando dos ciclos, né? Claro, uma regra de ouro do planejamento escolar é você compatibilizar o ensino como diz o Leonte, com a atividade principal dos alunos naquele momento, né? Enfim, é isso, gente. Só um pitacozinho, se me permite, acho que é justamente isso. Qual é a atividade, o que significa atividade para aqueles alunos que dizem que o professor só dá atividade? Que é muito diferente da teoria da atividade, né? Que é uma riqueza enorme, só para pontuar. Ok, O que é atividade, o que é atividade? O que é atividade, o que é atividade? O que é atividade para o professor, né? Às vezes são o recurso que ele tem para ensinar, né? E, na verdade... É incrível, assim, teoricamente, longe da realidade, eu digo assim, bem, os meninos dizem, professor, eles só passam atividade, eles não ensinam, né? Quer dizer, a atividade não é uma atividade de ensino, né? Quer dizer, então, aí as coisas vão por aí, né? Eu queria lembrar que nós estamos começando a terceira década do terceiro milênio, que nós estamos no ano 2021, e a vida ficou tão rápida que a gente não faz mais planejamento para um ano só. Um ano passa muito rápido. Nem fale, César. A gente faz para décadas, a gente faz para períodos mais plenos e longos, né? O e tempo você longo. é de cabelo branco, que nem o meu aqui. Não, mas você também, passa muito mais rápido, meu filho. Verdade. Mas eu fico imaginando, na década passada, nós fizemos uma pedagogia do direito contra a pedagogia do privilégio, que foi historicamente cumulativa no Brasil. Nós nos inspiramos na Constituição de 88 e criamos vários dispositivos da educação como direito. Só que nós não tivemos tempo histórico para implementar isso, por um golpe em 2016, jurídico, midiático, que tirou uma presidenta legitimamente eleita e quebrou praticamente todo o esforço pela educação que nós tínhamos. Então, nessa década que está se abrindo agora, nós temos que ter clareza, coragem, amorosidade para retomar o projeto educacional de universalizar o acesso à escola e gerar uma qualidade social e pedagógica da escola, como lembra o Celso, o Libânio. E essa década nós temos que fazer isso com debates como esse da nossa Uniprosa, com convencimento particular, grupal, sindical, e tomar decisões coletivas em procedimentos institucionalizados e constitucionais durante a década, para que a gente não tenha mais uma década perdida na educação. A possibilidade de que a gente supere esse surto eleitoral e político que nós estamos vivendo por uma retomada de um processo radicalmente democrático, participativo, colegiado, na qual a educação alcance um lugar fundamental. Para terminar da minha parte, eu agradeço muito o convite, e foi um prazer participar com esses meus 3 colegas e com todos que estão aqui. E eu queria lembrar uma frase do Guimarães Rosa, que ele dizia que era preciso buscar a terceira margem do rio. Eu vejo que
Tem gente hoje que acha que a margem mais segura do rio é o Estado. E eles querem toda hora que o Estado seja o organizador do caos. E tem gente que acha que é a economia. Então, entre o Estado e a economia, ficam duas margens para compreender. Eu queria que a gente olhasse para a terceira margem do rio, a sociedade civil brasileira. Queria que a gente olhasse para o direito das mulheres, dos homossexuais, da comunidade LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, dos idosos, dos quilombolas, dos afro-brasileiros, dos indígenas, de todas as pessoas que, de alguma maneira, sofrem qualquer tipo de exclusão estrutural e padecem do sofrimento socialmente produzido. É a partir da ampliação dos direitos sociais, dos direitos econômicos, com a consolidação dos direitos civis e políticos, que nós faremos a educação como direito humano inalienável. E é isso que eu sonho para a Uniprosa e para todos nós. Uma década de luta. Nós estaremos em lugares diferentes, fisicamente, mas do mesmo lado da luta. Muito obrigado. Celso, você quer... Opa, não sei como é que está o tempo, já estouramos, mas eu acho que isso que o César falou é muito importante, né? Que é essa questão, para mim, essa coisa de combinar as diferenças, né? Tem diferentes papéis. E ao mesmo tempo que a gente trava essa luta maior, que é importantíssima, também essa luta até pessoal e nos pequenos grupos. E para mim aqui duas coisas são fundamentais para a gente não se perder. Estamos esse mês também que se fala do suicídio, quantos casos a gente sabe, né, de suicídios em geral, e de professores, de tentativa por parte de alunos. Então, isso é muito sério. Então, para mim, eu vejo como elementos assim fundamentais a questão da amizade e do grupo de estudo. Independente da HTPC, independente da escola, se a gente consegue, né, o que a gente faz um pouco na Uniprosa, graças a Deus, ter essa amizade e esse grupo de estudo. Para mim, isso é um elemento fundamental para a vida, né? E como o César colocou outro dia, né, João 10:10, né, a vida plena. A gente não quer uma vidinha, né? É vida plena. Muito obrigado. Então, antes de eu encerrar, eu queria só dizer para o Reginaldo, que eu acho que eu não fui muito clara na minha fala, não fui feliz, então eu vou recolocar, Reginaldo. Não é que eu não acho que as pessoas não aprenderam ao longo da pandemia. Aprendemos muitas coisas, muito mesmo. Eu acho que todos nós, qualquer um que para um pouquinho para pensar, aprendeu muito com a pandemia. O que eu coloquei é da recuperação, né? Não se recupera aprendizagens que não aconteceram. Acho que a escola tem que ensinar a partir do que ela perceba nos alunos, o que já os meus colegas aqui já falaram sobre isso. Bem, o César já falou sobre o sofrimento socialmente produzido, que o César sabe que é uma causa minha bastante grande, já foi falado aqui que nós precisamos, a escola precisa aprender a alinhar essas diferenças todas, congraçar, né, essas diferenças todas. Eu não tenho mais nada a dizer, a não ser que foi perguntado aqui o que você faria, Isabel aqui, né, o que você faria se fosse para a escola agora. Eu diria assim, se eu fosse para a escola nesse exato momento, eu chegaria na escola e diria assim, vamos começar o ano e ninguém solta a mão de ninguém. A partir disso, de mãos dadas, nós vamos achar as respostas para as perguntas que nós precisamos produzir. Então, é isso. Não vamos soltar a mão de ninguém e vamos prosear bastante. Muito bem. Queridos colegas, querida colega, muito bom estar com vocês. Vocês são extremamente amáveis e muito inteligentes e muito sensíveis. Foi uma noite muito boa de compartilhar com vocês. E parabéns à nossa mediadora. Isso. Não é? Eu faço minhas palavras do Libânio. Obrigada, meus queridos. É que nós somos amigos proseadores, e se a gente não encerrar a live agora, nós vamos encerrá-la em 24 horas, porque diz que depois de 24 horas eles cortam a live, né? Então, mais uma vez, obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, boa noite, e vamos nos encontrando para prosas eventuais.
Obrigada. Um beijinho no coração de cada uma, de cada um de vocês. Muito obrigado.